Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você sabe dizer não? Sabe o poder que isso tem na sua vida? Olha, depois que eu aprendi a dizer não, eu posso dizer com todas as letras que eu sou uma pessoa mais feliz. Vou conversar com a Sandrine Bilardi e com a Cat Soares sobre isso. E você, se tiver algum comentário, alguma sugestão, pode deixar aqui também no chat, que a gente vai ler com todo amor e carinho. E aí todo mundo participa bastante desse nosso bem natural. Todas as terças e quintas, um episódio novo, sempre às 19h30, falando com você sobre coisas que vão influenciar positivamente o seu dia a dia. Bom, então vamos lá. Tudo bem? Tudo jóia. Bem-vindas. Saber dizer não. Grande tarefa que muitas pessoas não conseguem, né? Pois é. Muitas pessoas. Mas saber dizer não é estar no comando da sua existência. Olha que lindo. A partir do momento que você passa a dizer não para certas situações, você está tomando conta de você. Você está cuidando de você, mesmo que você não perceba. Porque você não vai se colocar em situações no qual você não gostaria de estar. Você vai fazer pelo outro? Não, você vai fazer porque você quer fazer. Então é você no comando da sua existência. Muitas vezes a gente acredita, e a gente pode até falar sobre isso, né? Que é quando a gente diz sim, que a gente está sendo bondoso, que a gente está sendo caridoso, que a gente está demonstrando amor. Quando, na verdade, pode até ser tudo isso. Mas, quando a gente diz muito sim para as outras pessoas, talvez ela até esteja nos valorizando, que no fim das contas talvez seja isso que a gente quer, né? Ser aceito e amado. Mas a gente muitas vezes pode estar pegando aquelas pedrinhas, né? Que a gente já falou até algumas vezes aqui, né? Carregando coisas que não são nossas. A gente pode estar fazendo coisas demais porque tem algo aí por trás, alguma emoção nossa, algum sentimento nosso que a gente queira esconder até da gente mesmo, né? Eu acho que quando a pessoa não consegue falar não, é que ela está demonstrando, na verdade, uma carência, um vazio. Ela quer alguma coisa, falando sim, sim, ela precisa de alguma coisa, um retorno que ela não vai ter, na Ela tem verdade. ganho secundário, né? Ela perde por um lado, que é, por exemplo, o tempo, né? Fica esgotada de tantas coisas. Ela vira uma fazedora de coisas, mas ao mesmo tempo ela tem esse ganho secundário, que é, se eu fizer pelo outro, ele vai me amar mais. E é uma ilusão. Aceitação seria Mas é uma mais ou ilusão, menos. né? É uma ilusão, porque Seria chega um uma momento que ilusão da aceitação, de querer ser aceito, de querer fazer parte. E aí ela vai falando sim, 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 carregando pedras que não são dela, situações na qual ela não gostaria de estar, mas está fazendo. E ali ela vai se perdendo mesmo da essência dela, do que é verdadeiro, buscando fora aquilo que ela tinha que encontrar lá dentro. E demonstrando medo, né? Medo de ficar sozinho, medo de não ser amado, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado. Então, para não lidar com isso, eu vou falar sim e assim eu vou me iludir, né? São as distorções cognitivas, né? Então, por exemplo, a Cat me pede para... E aí eu penso aqui, e se eu não fizer, o que a Cat vai pensar de mim? Não vai mais gostar de mim, né? Né? O que ela vai pensar de mim? A gente tenta adivinhar o futuro, né? Se eu não fizer isso, a ação dela vai ser essa. Sim. Então, tem muitas distorções cognitivas aí que a gente pode se valer e contar as historinhas pra gente, para que a gente, então,
diga sempre sim para outra pessoa, para as outras pessoas, né? Porque afinal de contas, queremos ser aceitos e amados. A gente tem essa coisa do pertencimento, O né? pertencimento é uma Para coisa eu pertencer a importante. este grupo, Uhum. tudo que este grupo me solicitar, eu faço. Ainda que vá contra meus princípios, contra meus valores, contra as minhas ideias. Falando disso, a gente vê muito desse pertencimento, por exemplo, de time de futebol, torcida. Alguém é capaz, porque ela está nessa torcida, de bater numa outra pessoa, porque ela pertence e ela não percebe, ela não consegue falar não para ela mesma, falar, ó, isso é realmente, eu nunca faria isso sozinha, mas como eu estou nesse pertencimento, eu acabo fazendo algumas coisas, esse sim, e depois a pessoa, claro, se arrepende, mas no momento ela não enxerga, É o para efeito poder manada, né? para pertencer mesmo, é incrível. É a uma força nada. da egrégora, né? É, É a força da muito- egrégora. E isso faz com que as pessoas ajam inconscientemente. Tenha consciência de passar aquilo no crivo do, dos seus valores, sabe? Sem passar mesmo ali. E vai, faz, e depois ela vai perceber, opa, o que eu fiz? É por isso que a gente fica tão esperto com os adolescentes, que não tem ainda essa força de perceber, né, e falar não. Tem muita gente que eles querem pertencer ao grupo. Sim. Então eu como mãe, eu queria saber quem são os amigos do meu filho, com quem ele anda, porque eu sei que ele vai ser influenciado. Talvez ele não vai saber falar não, né? Então é exatamente isso. E às vezes as pessoas se tornam adultos, mas internamente ainda são uns eternos adolescentes, né? Não vivendo esse adulto firme, dizendo não, isso não é para mim, sim, é para mim. E eu vejo bem no grupo do meu filho, quando ele fala, ele consegue, graças a Deus, falar não, que não para algumas pessoas, mas mesmo assim continua amigo. Não é por isso que não são mais amigos. Então, ter essa força de dizer não é se afirmar e se autorresponsabilizar pelas nossas decisões, não é? Pois é, só que isso é um exercício, É um né? exercício. Não é fácil. É um exercício Fácil. justamente porque temos as feridas emocionais. E aí essa criança ferida que existe dentro de nós, muitas vezes é ela quem domina os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, uma pessoa, um adulto que tende a dizer sim para tudo, é um adulto que não olhou para sua criança. E que ela tá lá chorando dentro dele, né? E ele não aprendeu a dizer sim primeiro para ele, É, a se acolher, né? se acolher. Sim, vai lá, acolhe a sua criança, diga sim para você, e a partir de então você vai conseguir saber o que é bom ou não para você. Tem essa necessidade, que é essa palavra necessidade, ela é muito forte. Se você precisa, se você necessita, você com certeza vai cair nesse sim, 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 vai ficar sobrecarregado, sim, vai fazer coisas do qual você não gostaria de fazer, e aí você vai estar mudando tudo que era sentimento, todos os sentimentos bons que você poderia sentir, você vai estar mudando toda aquela essas questões dentro de você porque você quer simplesmente ser aceito. Exatamente. E aí isso faz um mal danado, né? Agora, a pergunta que não quer calar. O que a gente pode fazer desde pequeno ou desde com os pequenos, né, para que estes pequenos, quando se tornem adultos, não façam isso, né? Não digam não, digam sempre sim, né? Então, uma das coisas é ajudar as crianças a perceberem que não é porque elas disseram não que elas vão ser menos amadas, menos importantes, né? O não é necessário. E quando nós adultos dizemos um não para a criança, sem também sentir culpa, sem carregar esse peso, né? E esse não é, olha, estou te dizendo não,
por isso, Fundamentado. Uhum. né? Não é não porque não. É não por causa disso, por causa disso, por causa disso. Na linguagem da criança, numa linguagem que ela entenda, né? E fique satisfeita com a nossa explicação. Ela não vai achar que um não é sempre uma coisa terrível. Uhum. Porque o não, muitas vezes, aliás, eu acho que a maioria das vezes, se não todas as vezes, quando se trata de criança, é para o bem dela. Sim. Tem muitos pais que não conseguem falar não para os filhos hoje em dia, né? É porque eles complicado, querem né? compensar uma falta, Uhum. né? Só que não é dizendo sim para as crianças o tempo todo que eles vão compensar a falta e o sentimento, por exemplo, de rejeição, Uhum. né? Porque a criança se sente rejeitada, Ela vai não é continuar porque o se pai sentindo. disse não, é porque ele deixou de fazer alguma coisa que para ela era importante, Exato. via de regra, Sim. né? E aí, por que que ele deixou de fazer aquela coisa que para a criança era importante? Muito provavelmente porque ele estava fazendo uma outra coisa tão importante quanto, né? Não deixou de fazer simplesmente, porque eu não vou fazer. Mas a criança precisa saber disso. Uhum. E aí ela não vai criar essa ferida da rejeição e alimentar essa ferida da rejeição. O grande perigo é a criança alimentar, porque sentir ela vai sentir, né? Os pais trabalham, chegam em casa cansados, e aí aquela coisa, ai, filho, a mãe já vai lá, o pai já vai, e eu nunca vai, né? Porque é aquele momento que ele chegou em casa, que ele quer, sei lá, relaxar e tudo mais, ambos, né? O casal, a vida hoje é bem diferente. E a criança, ela se sente ali, abandonadinha, né? Porque ela quer um tempo de qualidade. E se os pais não derem esse tempo de qualidade, ele vai se sentir rejeitado, sim. O grande problema é essa rejeição ser alimentada. Porque aí, quando crescer, ela vai sim, Uhum. né? Falar sim, porque ela quer pertencer. Ela vai falar sim o tempo todo, porque ela vai querer fazer parte, ela vai querer suprir essa sensação que ela sentiu lá no passado e que seguiu com ela a vida dentro. E o vida fora, né? E vai aumentando, né? Esse buraco, a E tendência é vai aumentar. aumentar. A tendência desse buraco é aumentar. Então, você olhar para isso, né? Dos exercícios que os pais podem fazer é, por exemplo, chegou um boletim do filho, tem lá uma nota vermelha, não massacre ele por causa dessa nota vermelha. Sabe? Elogie todas as outras boas que ele teve. E pergunte Trabalhar- por quê, né? Sim, trabalha um pouco mais a conversa, né, ali na linguagem que a criança entende, mas não aquela coisa de, nossa, você tirou uma nota vermelha, agora você vai estar de castigo, você nem sabe se a criança tem um pouco mais de dificuldade naquela matéria, porque não parou para olhar para aquilo de verdade. É. E tem aquela coisa, né? Se você passar de ano, você vai ganhar não sei o que lá. Se você não passar de ano, Sim, você não vai ganhar, ou como você vai um perder. castigo. E passar ou não passar de ano, ter sucesso. E aí a gente pensa, né? Que sucesso é esse, afinal de O contas? sucesso é tão relativo, né? Sucesso para quem, aos olhos de quem, né? Sim. Mas isso não deve ser punido, né? O que eu, o pai, considero um insucesso, talvez para aquela criança, ela se esforçou tanto, ela fez tanto e não alcançou o resultado esperado. Mas esperado por quem? Por quê? E esses elogios, né? Essas pequenas autoafirmações para essa criança faz com que ela cresça mais segura. Faz com que ela tenha uma base melhor, aprendendo até a receber mais elogios. Que nós Que nós não crescemos sabemos. sem saber. Por quê? Porque lá na base, nem os professores, nem os pais nos elogiaram. Então, você vai crescendo sem saber. Então, se você elogiar os pontos fortes do seu filho, você já vai diminuir bastante, eu acredito, né? Que vai diminuir bastante essa sensação de rejeição que faz com que a pessoa siga falando sim para tudo. Né? Um adolescente que fala sim para tudo, ele é um grande perigo para ele Pra ele mesmo, né? Ele não é um perigo ele é um perigo para ele primeiro. Então, é isso, assim, acho que os pais ali precisam olhar com mais carinho e olhar
Na verdade, Não. olhar para si, porque quando uma criança me vem, os pais querem que eu constele uma criança, só conversando com ele, geralmente a questão é com os pais. Então, os pais que têm problema com o filho, começam a olhar para você, para sua história, o que que eu tenho possibilidade de mudar em mim, alguma coisa para ajudar meu filho. Porque geralmente a criança reflete o que não está bem nos pais. Quase automático, Não, e né? nós também repetimos padrões, né? Oh, Nós somos criadas ouvindo isso, então para nós falar isso para o nosso filho é normal. Uhum. Não é uma coisa que, não, nós crescemos ouvindo isso, né? Ficando de castigo e tudo mais. Então, quebrar esses padrões, olhar para isso com mais carinho, ter uma atitude mais consciente hoje, já que nós temos tanto acesso à informação, é muito importante para que você tenha ser humaninhos aí, né, melhores, porque essa é a ideia, a gente multiplicar coisas boas, né, e não ao contrário. Sim. Aí você teve lá aí você quer compensar a sua criação completamente o oposto, sendo completamente permissivo, também não é positivo, né? É o muito caminho pelo do contrário. meio ali, novamente, né? No caminho do A boa equilíbrio. notícia é que não tem idade para a gente mudar, né? Não. Porque muitas vezes eu recebo clientes de 50, 60 anos que não sabem falar não. Mas tem jeito, dá uns pouquinhos, a gente vai. Então Isso é não tem idade trabalhado, para né? começar. E aí, uma coisa que é importante a gente falar, né? A gente fez ontem uma sessão de terapia em grupo, nem era uma sessão de terapia, mas era um grupo de amigos, estávamos conversando virtualmente, e aí cada um desabafou um pouquinho, né? E a gente estava falando justamente sobre essa questão do sim e do não, né? Quando é sim, né? É sim até o fim, né? Assumir um compromisso, eu tenho a autorresponsabilidade. Isso também é um caso que dizer Né? sim e não fazer também é outra história. É. E quando é não, é não. Uhum. Quando a gente tomar as decisões, fazer isso de verdade, né? Não dizer um sim ou um não na dúvida. Tá na dúvida? Espera um pouco para tomar a decisão, né? Sim. Porque normalmente quando a gente está na dúvida e a gente toma uma decisão, a tendência é que a coisa não fique muito boa, errado, né? Então, não sei se digo sim, não sei se digo não. Peça um tempo para pensar sobre o assunto. E aí, quando você disser a sua resposta, ela vai ser uma resposta com fundamento, né? Porque você avaliou se você ia conseguir dar conta ou não de assumir aquele compromisso. E assumido o compromisso, cumpra. Exatamente. Faz parte da autorresponsabilidade, né? Exatamente. É claro, assim, a gente sabe que podem acontecer coisas no meio do caminho, né? Pode ter um acidente, um adoecimento, a queda de energia, pode acontecer um mundo de coisa. E aí essas coisas a gente aceita, a gente conversa, né? Mas quando são coisas aleatórias à nossa vontade. Agora, a gente precisa assumir os nossos posicionamentos, né? Senão não dá certo também. Senão fica, eu digo sim agora e depois eu dou uma desculpa qualquer. Não, né? Isso também não funciona. Inclusive dizendo para o universo que você não é confiável. Que você não é Exatamente. confiável. Exatamente. Para o universo e para as pessoas, né? E a Você vai perdendo a confiança, credibilidade, né? a confiança é uma das maiores riquezas que a gente pode Sim. ter, né? Uma vez que a pessoa perde para a voltar confiança, depois. É bem Exatamente. difícil, né? é muito ruim quando as pessoas desconfiam das outras, né? Uhum. Eu não vou chamar fulano porque fulano isso e aquilo. Porque também começam os julgamentos a partir daquele posicionamento daquela pessoa que um dia falhou, uma vez, 2 vezes, 3 vezes com você, Sim. né? Sim. E aí, de verdade, eu não sei o que é pior. Eu acho que a gente tem que aprender a dizer não e também aprender a dizer sim sincero, né? E não como você falou, um sim, mas na verdade é um sim meia boca, né? E na verdade não vai dar em nada, né? Exatamente, é tão ruim isso, né? Também, né? Porque Também. envolve, né? Quando a gente diz muito sim
e faz, mas se sobrecarrega, é ruim. Mas quando a gente também diz sim e não faz, é ruim porque a outra pessoa passa a não confiar mais na gente. Então, eu num primeiro momento, disse sim, porque queria ser aceito e amado, mas aí quando eu não cumpro essa possível rejeição que talvez o outro nem tivesse, basta ter. Não, e você sabe que esse não cumprir o seu sim tem um trabalho muito negativo com você mesmo. Sim. Que você vai perdendo a credibilidade consigo, né? Aí daqui a pouco você está se auto-sabotando. Toda vez que você fala um sim, que você não cumpre, você diz para você que você não é confiável. Não só para você, mas como para o universo, como para as outras pessoas. E aí, toda aquela sensação de eu quero ser aceito, você vai ser rejeitado, porque aí as pessoas não vão, né, você não gera credibilidade, aquilo vai se confirmando. Você vai fazendo com que essas crenças, esse pensamento que você tem firme ali, vá sendo confirmado. E é você que vai fazer. Então, você falou sim, cumpra. Você falou não, é não. Falou sim, cumpra. E aí você vai gerando essa credibilidade primeiro com você, depois com o universo exterior. Exatamente. E aí tem uma coisa que eu aprendi há muito tempo, nunca diga para outra pessoa alguma coisa que você não pode cumprir, Sim. né? É isso. Então, se eu disser, eu vou fazer tal coisa, Faça. faça. Ainda que doa, né? Principalmente com filhos, que muitas vezes a gente promete coisas, né? Inalcançáveis, ou até, né? Até aquela coisa que a gente fala para filho, se você não fizer tal coisa, eu vou te matar. Você não vai matar o sujeito. Então não diga isso, né? Parecem coisas bobinhas, né? Mas não são. Isso vai dizendo, né? O nosso cérebro ele vai entendendo de um jeito que é bom a gente ter cuidado com o que a gente fala. É bom você ter bastante clareza na hora até de soltar uma expressão, né? Para que você mantenha ali a sua mente com essas afirmações mais positivas. Porque nós temos lá atrás coisas que nós repetimos, né? Porque nós ouvimos e que já saem assim sem querer, né? Porque está lá no inconsciente. Então, para você ir quebrando esses pensamentos, essas crenças, você vai ter que ir substituindo por atitudes afirmativas, positivas, e pensamentos, né? Atitudes e pensamentos. E isso vai nos acompanhando a vida toda, assim. A gente conhece, essa pessoa, eu confio nela, eu posso pedir alguma coisa. Não, essa pessoa eu nem vou falar com ela, porque eu sei que ela não cumpre. Essa pessoa ela sempre fala assim, então eu vou abusar inconscientemente mesmo dela e eu vou pedir para ela, porque eu sei que ela vai falar assim o tempo inteiro. Então a gente sempre, olha ao redor, os seus amigos, tudo, você vai saber quem fala sempre sim, quem fala sempre não, quem fala sim, mas não cumpre. A gente vai vendo isso, né? Então, né? Olhar para essas pessoas, mas olhar para a gente. Em que grupo eu pertenço nisso, né? Porque às vezes é fácil apontar o dedo nas outras pessoas, mas eu tô em que grupinho aí? Eu sou confiável? Eu não sou confiável? Eu falo sim demais, não demais? É olhar para si primeiro, né? Sou confiável quantos por cento, Exatamente. né? Porque eu acho que ninguém é confiável. Porque de vez em quando a gente também se engana, né? Também. A gente falha, sim. Mas o mais importante é que você tenha muito mais afirmações positivas do que negativas. Porque, como nós falamos, é treinamento, né? Não tem idade, né? Não tem. E não você tem pode fim. começar hoje e fazer um novo futuro, uma nova história. Então, tudo você pode começar agora e ser mais assertivo, ser mais afirmativo e ir mudando esses padrões lentamente, né? De forma suave, sutil, ali bem prazerosa mesmo, e chegar ao ponto de
olhar e falar assim, não, eu pertenço ao grupo que me satisfaz, assim, que me dá prazer e que eu sou confiável, porque eu me sinto confiável. Sim. É isso aí. E é sem fim, é o dia após dia. Nunca, eu consegui hoje, amanhã vou, não. É dia diário. após diário. É diário. Diário. E aí tem uma música que eu acho que fala muito sobre isso, que é uma música da Elis, Como Nossos Pais, né? A gente está encerrando o programa, então eu deixo isso como uma sugestão, né? Para que as pessoas escutem essa canção e percebam quais são os padrões que a gente repete, que tá tudo bem, né? São os padrões positivos, o quanto a gente fala sim ou fala não, e isso faz bem ou mal pra gente. E aí que a gente conseguir falar mais nãos se eles forem positivos pra gente. Isso é importante para todo mundo, né? Então é isso, meninas. Tchau, tchau, pessoal. Aproveitem bastante esse programa. Digam não quando necessário e digam sim quando necessário, tendo isso como uma premissa. Não é não e sim é sim. Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.